Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovana, faço parte do núcleo de comunicação aqui na Marketeer, a liga de marketing da Unifesp. E na trilha de hoje, nós vamos entender de uma forma um pouco mais aprofundada como funciona o marketing de serviços e por que a experiência do consumidor se tornou um dos fatores mais importantes dentro das estratégias das empresas. Bom, quando falamos em marketing, muitas pessoas associam imediatamente a propagandas, produtos físicos e até mesmo as grandes marcas. Porém, boa parte da economia, tanto nacional quanto mundial, atualmente gira em torno da prestação de serviços. Ela está presente na educação, na saúde, no entretenimento, na alimentação, na tecnologia, no turismo e muito mais. O setor é tão importante que gerou o termo economia de serviços, ou popularmente conhecido como terceiro setor. Diferente dos produtos tradicionais ou bem físicos, como costumamos dizer, os serviços eles possuem características muito mais específicas, que necessitam de estratégias próprias dentro do marketing, atendimento e do relacionamento com os clientes. Ao longo desse vídeo, nós vamos entender um pouco mais as principais diferenças entre um bem físico e um serviço, as 4 características do marketing de serviços, como as empresas trabalham a experiência do consumidor e algumas estratégias, os chamados 7 P's do marketing de serviços, ou mix de marketing, e uma breve introdução ao Service Quality. Você já percebeu que duas cafeterias podem vender praticamente o mesmo café, mas proporcionar experiências completamente diferentes? Ou que muitas vezes nós escolhemos voltar a um restaurante, não necessariamente pela comida, mas pelo atendimento, pela recepção ou até mesmo pelo ambiente? Isso acontece porque no setor de serviços a experiência ela é parte do próprio produto. Os bens físicos, por exemplo, são tangíveis. Isso significa que eles podem ser tocados, testados, vistos e armazenados antes da compra. Já os serviços funcionam de outra maneira. Eles são experiências e, na maioria das vezes, devem ser consumidos ao mesmo tempo em que estão sendo produzidos. Por exemplo, um celular, um livro, um perfume, são coisas que você consegue analisar antes de comprar. Você pode verificar o tamanho, a cor, a qualidade, o funcionamento e até mesmo comparar com outros. Além disso, nos bens físicos, a produção acontece separadamente do consumo. Uma fábrica produz milhares de celulares muito antes deles chegarem até o consumidor. Já os serviços funcionam de forma diferente. O serviço é uma ação, um desempenho ou experiência oferecida por uma pessoa ou empresa buscando atender alguma necessidade do consumidor. Por exemplo, uma consulta médica, uma aula, um corte de cabelo. Nesses casos, o consumidor não leva algo físico para casa. O que ele compra é justamente a experiência daquela prestação. Então, justamente por isso, os serviços possuem características muito particulares. Esse momento de interação entre o prestador de serviços e o consumidor, ele é tão importante que é denominado de momento da verdade. Aqui, a interação entre o consumidor e o prestador de serviços é o ponto crucial. É onde o cliente cria a sua percepção de qualidade. Tendo, portanto, as características dos serviços, a primeira característica é a intangibilidade. Isso significa que um serviço ele não pode ser tocado, segurado ou testado completamente antes da compra. Quando compramos um bem físico, conseguimos observar exatamente o que nós estamos levando. Já no caso dos serviços, existe um certo grau de incerteza, porque o consumidor só consegue avaliar a qualidade depois da experiência acontecer. Por exemplo, você não consegue testar uma consulta médica antes da consulta acontecer, não consegue prever exatamente como vai ser uma hospedagem ou tocar em uma aula antes de assistir, certo? O serviço ele é algo abstrato. Isso cria, portanto, um grande desafio para as empresas, que é como convencer o consumidor da qualidade de algo que ele nunca experimentou. Vale também ressaltar aqui que os serviços eles são avaliados de forma muito mais subjetiva. Então, o que foi excelente para um cliente pode ser não tão bom para outro, porque cada pessoa interpreta a experiência da sua maneira. E é aí que entram as chamadas evidências físicas. Mesmo que o serviço continue intangível, as empresas tentam materializar ele de alguma forma. Qualidade através de elementos visuais, sensoriais, ajudando a deixar a percepção do consumidor mais objetiva ou menos subjetiva.
Por exemplo, com um ambiente mais organizado, decoração, uniformes, limpeza, redes sociais e avaliações online e até mesmo a identidade visual da marca. Imagina só dois consultórios médicos, um limpo, organizado, perfumado e bem iluminado, o outro caindo aos pedaços, bagunçado e mal cuidado. Bom, mesmo antes da consulta, você consegue criar uma percepção da qualidade. E por isso, no marketing de serviços, a imagem e a experiência contam muito. A segunda característica dos serviços é a inseparabilidade. Essa é a característica onde a produção e o consumo ocorrem de forma simultânea. Enquanto um bem pode ser fabricado antes de ser consumido, o serviço depende intrinsecamente da presença do prestador e também do consumidor durante a execução, ao contrário de um bem físico, que é produzido, estocado e vendido para só depois ser usado. O serviço ele não pode ser separado nem de quem o fornece, nem de quem o recebe. Por exemplo, uma aula só acontece se tiver um professor e um aluno presente. Um corte de cabelo, ele depende do cabeleireiro e do cliente, e um atendimento em um restaurante também depende do garçom e do consumidor. Dessa forma, como o cliente participa ativamente do processo de criação do serviço, o resultado final também depende do comportamento do cliente. Por exemplo, numa academia, o aluno precisa executar os exercícios corretamente para se sentir satisfeito com aquele serviço. Então, a interação com o prestador também afeta diretamente o resultado final. Por exemplo, a simpatia, a competência do funcionário definem a percepção de qualidade desse cliente. Além disso, o consumo muitas vezes pode ser simultâneo. Então, outros consumidores naquele local podem afetar a experiência, como, por exemplo, pessoas falando alto no cinema. Isso exige principalmente foco no treinamento do pessoal, na gestão da experiência do consumidor e outras estratégias que facilitem essa interação. Em muitos casos, o gerenciamento do consumidor também se apresenta como uma estratégia necessária, seja instruindo ele sobre como se comportar, alinhando algumas expectativas ou até mesmo criando ambientes separados do atendimento. Como exemplo, eu deixei aqui quando a Azul fez tapetes para que os passageiros conseguissem embarcar da forma correta. Um exemplo de como essa característica se aplica. A terceira característica é a perecibilidade. Isso significa que os serviços eles não podem ser armazenados ou estocados para depois. Um bem físico ele pode ficar guardado até ser vendido, mas um serviço perdido representa uma oportunidade que não volta mais. Por exemplo, um restaurante vazio, mesmo em horário de grande movimento, ou assentos vazios em aviões, representam uma capacidade desperdiçada. Aquilo não vai poder ser vendido novamente no dia seguinte, então representa só uma perda de faturamento. Nós entendemos que o serviço existe naquele momento específico, portanto, se ele não for consumido, se perde, ou seja, a relação oferta e demanda, que já é complicada de se tratar nos casos de bens físicos, ela fica ainda mais complexa para os serviços. Por isso, os organizadores de serviços eles precisam trabalhar muito bem com o agendamento, com o controle da demanda, bem como as promoções e horários alternativos, outras estratégias de ocupação também. Um exemplo clássico são os aplicativos de corrida e transporte que alteram preços dependendo da demanda, ou cinemas que oferecem diferentes preços em horários de menor movimento para evitar uma capacidade ociosa. Isso tudo acontece porque os serviços eles não podem ser guardados para depois. A quarta, portanto, última característica dos serviços é a variabilidade. Ela diz que os serviços variam porque eles são executados por pessoas e as pessoas elas não agem exatamente da mesma forma todo o tempo. Nesse caso, humor, cansaço, o contexto e até mesmo alguns fatores emocionais podem influenciar a qualidade da prestação daquele serviço, além, claro, da própria qualidade de capacitação profissional. Por isso que um atendimento ele pode ser excelente num dia e ruim no outro. Um professor pode dar aulas diferentes, um mesmo restaurante pode proporcionar experiências distintas. Isso torna todo o controle da qualidade um pouco mais complexo, porque enquanto produtos industrializados costumam ser padronizados de fábrica,
os serviços dependem muito mais do fator humano. Então, para minimizar isso, as empresas investem principalmente em treinamentos, scripts de atendimento, pesquisas de satisfação e acompanhamento da experiência do consumidor e alguns processos de padronização. Mesmo assim, a variabilidade ela nunca desaparece completamente. E é justamente por isso que tanto a gestão dos funcionários quanto o relacionamento com o consumidor se tornam tão importantes no setor de serviços. Com o passar do tempo, os pesquisadores de marketing perceberam que os 4 P's tradicionais do marketing, como produto, praça, preço e promoção, que inclusive já estão disponíveis em outras trilhas aqui no canal, não eram suficientes para explicar toda a complexidade dos serviços. E é por isso que surgiram os 7 P's do marketing de serviços. Além dos existentes que eu já mencionei, existem as pessoas que são parte essencial da entrega do serviço, os funcionários que representam diretamente a marca no contato com o consumidor, mas, além disso, ao falar de pessoas, nós incluímos também o consumidor, que, como nós vimos na inseparabilidade, ele é muito importante na entrega do serviço. E por isso as empresas investem constantemente em treinamento, comunicação, empatia, cordialidade e a experiência do cliente, claro. Além disso, os processos são todas as etapas necessárias na entrega do serviço, desde o agendamento até o pós-atendimento. Tudo influencia a percepção do consumidor. Os processos mais organizados normalmente geram mais rapidez, eficiência, segurança e satisfação. Os processos são a base da prestação de serviço, já que eles permitem a determinação de todo esse fluxo necessário para que ele aconteça. Também possibilitam o mapeamento das ações mais importantes na experiência do consumidor, como, por exemplo, o momento da verdade. Por último, mas não menos importante, como os serviços são intangíveis, as empresas utilizam das evidências físicas para transmitir essa confiança. Por exemplo, decoração, iluminação, limpeza, identidade visual, uniformes, cheiro do ambiente e organização ajudam a materializar a qualidade desse serviço, ou pelo menos a percepção de satisfação daquele consumidor. Devido a essas características dos serviços, o cliente avalia a experiência por meio de um mecanismo psicológico comparativo, que nada mais é que a expectativa versus a realidade. Nosso querido Kotler, que vocês bem conhecem, a satisfação é o estado de prazer ou desapontamento que resulta da comparação entre o desempenho percebido de um bem ou serviço e as expectativas do consumidor. Portanto, a qualidade nos serviços, ela não é um valor absoluto definido pela organização. Ela é definida pelo cliente, a partir da comparação, principalmente. Sendo que realidade menor do que a expectativa resulta em um cliente insatisfeito, ou seja, aquele serviço falhou. A realidade sendo igual à expectativa resulta em satisfação, portanto, entregou-se o que esperava. A realidade maior que a expectativa se traduz em um cliente encantado, portanto, o serviço superou as expectativas daquele consumidor. As expectativas elas são moldadas principalmente pelas experiências passadas do consumidor, seja pelo boca a boca ou, no caso, indicações, pelas promessas da empresa e até mesmo pelo preço cobrado. Então, a gente entende que quanto mais caro, maior a expectativa. Criado em 1988, o Service Quality é a ferramenta metodológica mais famosa do mundo para medir a qualidade dos serviços. Esse modelo analisa principalmente esse gap que existe entre o que o cliente esperava receber e o que ele percebe que recebeu. Para calcular esse índice, ele avalia 5 dimensões críticas da qualidade. Tangíveis, aspecto físico, instalações, equipamentos, confiabilidade, portanto, a capacidade de cumprir com o prometido, também com precisão, a responsividade, portanto, a presteza e rapidez ou disposição para ajudar o consumidor, segurança, claro,
sendo a capacidade de gerar essa confiança com conhecimento, cortesia e, claro, a empatia, que seria a atenção mais individualizada e humanizada dada ao cliente. A gente pode perceber, então, que antes do Serve Call existir, as empresas mediam essa qualidade de forma muito mais interna e técnica, com somente a conformidade, como por exemplo, se o voo saiu no horário, o serviço foi perfeito, mas a gente acabou de ver que não é necessariamente assim que as coisas funcionam. Esse modelo veio para provar exatamente que isso não é o suficiente, tendo em vista que a percepção do consumidor ela acaba sendo o fator mais determinante. Por isso, a qualidade e a satisfação percebidos pelos consumidores passaram a ser as coisas mais fundamentais e o foco, claro, de empresas de serviço. Repitam comigo. O marketing de serviços, ele não vende apenas algo físico, ele vende a experiência, o relacionamento, confiança, conforto e sensação para o consumidor. Hoje, muitas organizações possuem produtos semelhantes. O grande diferencial, então, ele está justamente na forma como o consumidor é tratado do início ao fim dessa experiência e o que ele vive desse processo. É exatamente por isso que entender essas características é essencial para construir marcas fortes, criar fidelização e gerar conexões reais com o público. No final das contas, mais do que só consumir um serviço, os consumidores querem se sentir bem atendidos, valorizados e lembrados. E aqui eu encerro a nossa trilha de hoje. Espero que tenham gostado. Entre em contato com a Marketeer. Um beijo e tchau, tchau.